pela Igreja Batista, na verdade a Congregação Batista lá em São Benedito. Esse final de semana, último agora, os ladrões entraram lá, levaram tudo da igreja para até as portas. A missionária está lá com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. A missionária Iracema. Vamos orar pela vida dela, para que Deus dê força a essa missionária. Por isso, irmãos, que eu continuo pregando. A gente não pode se preocupar só com o tempo. Nós temos que se preocupar com a igreja que está aí no coração dos irmãos, na vida dos irmãos. Porque quando o tempo desaparecer, a igreja não pode desaparecer. E hoje eles estão reunidos, eu devo estar reunido na casa da missionária, em algum local, porque parece que já foi a 7ª vez que aconteceu isso. Mas já dizia para ela, irmã, saia daí, passe em outro canto, vá para o colégio, não abra mais tempo, não precisa fazer isso. E eles estão perdendo tudo, todas as vezes o ladrão leva tudo, só deixaram as cabeças brancas lá com eles. Vamos orar para que Deus sustente a nossa missionária. A missionária já bem antiga no campo, já de uma certa idade, e está sofrendo agora essas perseguições do inimigo. Vamos orar para que Deus sustente a nossa missionária Iracema. Não esqueçam de orar por ela. Irmãos, capítulo 16 de Lucas, 19 a 31. É muito conhecida essa passagem, mas eu gostaria de ler com os irmãos. A palavra de Deus diz assim, irmãos: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra e pedimos, ó Deus, a tua orientação do teu Santo Espírito para que possamos conduzir aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Muito obrigado por esse privilégio de estar trazendo a tua palavra nessa noite. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto bem conhecido dos irmãos, mas nós temos falado muito pouco sobre esse assunto de céu e inferno. Nós temos falado muito pouco. Nós temos que acreditar que o céu é uma realidade e que o inferno também é uma realidade na nossa eternidade. Não tem como mudar isso. Isso já foi colocado pelo Senhor, e os irmãos já sabem qual foi o motivo que aconteceu tudo isso. O homem escolheu algumas situações na vida, e por isso que hoje existe essa distinção, essa escolha que tem que ser feita. A nossa vida ela é cheia de escolhas. E no momento em que Adão e Eva foram colocados no paraíso, o Senhor disse: olha, vocês podem desfrutar de tudo que existe aqui, agora só não toquem nessa árvore que eu estou falando, porque senão no dia que vocês tocarem, vocês morrerão. Infelizmente a Eva escolheu realmente nem só tocar, nem só olhar, mas comer o fruto que estava naquela árvore. E aí começou todo um problema para a humanidade a partir daquele momento em que a mulher escolheu a desobedecer o Senhor. Então todas as coisas que acontecem hoje no mundo, as doenças, toda a questão de pecado, é por conta da desobediência do homem ao Senhor.
E nós vamos continuar assim, até porque o homem natural, o homem que veio de Adão, ele tem essa estrutura pecaminosa no seu genes, né? No seu sangue, no seu corpo, e isso vai dar continuidade. Cabe a nós, que somos cristãos, e já entendemos a palavra de Deus, e alertá-los quanto ao destino que está levando as suas vidas. André, que era um dos discípulos de Jesus, quando ele conheceu Jesus, a primeira coisa que ele fez, quando ele avistou Jesus, ele disse: olha, esse é o homem de que as Escrituras estavam falando lá no passado. Ele foi para onde? Rapidinho foi lá na família dele e chamou quem? Chamou Pedro, o seu irmão. Pedro, eu achei aquele que as Escrituras estavam falando. Vamos para lá. Por que nós não avisamos também os nossos familiares? Por que nós não podemos rapidamente ter uma decisão dessa que André teve? Por que nós não temos a mesma visão de André para pregar o Evangelho? Por que a igreja está parada no tempo, esperando realmente Jesus voltar? Se é que nós estamos orando para que Jesus volte, ou nós estamos gostando do que nós estamos vendo nesse mundo, ou então a gente precisa tomar uma decisão em relação a aceitar Jesus como Salvador. Na leitura dessa parábola, Jesus em alguns momentos na Bíblia, vocês vão ver Jesus falando em parábolas. Parábolas era a maneira mais fácil de as pessoas entenderem um pouco do que Jesus queria falar para elas. E nesse episódio aqui em particular, o público de Jesus eram os discípulos, praticamente os fariseus daquela época, os religiosos, aqueles que batiam no peito e diziam que conheciam toda a Escritura do Senhor e eram religiosos, guardavam os mandamentos, conheciam a lei. Esse era esse tipo de homens. E Jesus teve que contar essa parábola para que eles entendessem um pouco o que era a vida. Qual era o destino nosso, qual era o destino deles em relação à vida. Qual era a escolha que eles tinham que fazer. Eu espero que nessa noite nós cheguemos aqui a uma conclusão. Você, meu amigo, visitante, os irmãos aqui da nossa igreja, os irmãos que nos visitam, que nós não podemos mais perder tempo, nós não podemos mais ficar parados. Esse movimento que está existindo aí, como eu comecei no início, eu fico imaginando o que é que nós temos pensado em fazer em relação ao Evangelho. Fico feliz com os meninos estarem na Copa das Confederações pregando o Evangelho. Fico feliz de estar criando estratégia para alcançar os torcedores. Fico feliz porque estão indo de encontro à exploração infantil e pregando realmente que aquilo não pode acontecer. Isso que a igreja tem que fazer. Nós precisamos mudar a atitude da igreja. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Na leitura dessa parábola, nós percebemos dois homens com vida e destinos diferentes. Lucas tinha uma autoridade em falar sobre esse assunto, até porque ele era médico, ele convivia com isso normalmente, entre vida e morte, pois ele era doutor e tinha esse conhecimento todo dia na sua vida. Então, por isso que Lucas fala com tanta autoridade e dessa parábola. Então, esses dois homens, eles tinham dois destinos a escolher. Na verdade, um recebera do Senhor todas as regalias. E como é bom, né, irmão, a gente ser rico, não é não? É muito bom. É muito bom ter dinheiro para pagar as contas, é muito ter dinheiro para dar um conforto à família, é muito bom ter um dinheiro para viajar, é muito bom ter dinheiro para suprir todas as nossas necessidades, se possível for até sobrar, para guardar um pouquinho na poupança. É muito bom. Não estamos aqui hoje falando sobre a questão da riqueza, que quem é rico vai para o inferno, de forma alguma. De forma alguma. Mas nós queremos alertar os irmãos que a maioria das riquezas tem nos afastado do Senhor. A maioria delas. Como a gente lida com a riqueza que o Senhor nos dá, como a gente cuida do dinheiro que o Senhor nos dá, esse é o problema que a gente tem que começar a pensar sobre isso. Nós não podemos colocar o Senhor nunca entre a nossa riqueza, o nosso patrimônio, o nosso dinheiro e o que nós temos que usufruir. Não podemos. O Senhor tem que estar sempre em primeiro lugar. Então esse era um dos homens. Era um homem rico e recebeu do Senhor todas essas benesses. Né? Ele tinha dinheiro, ele tinha condição de viver uma vida cheia de regalia. Inclusive a Bíblia fala que ele andava, né, bem vestido, né, de um linho muito fino. Era um homem muito rico. Era um homem muito rico. E na porta dele jazia um mendigo. E aí é para que as pessoas entendam que também não é pobre que vai para o céu, não é essa questão também. Mas é para saber que algumas coisas a gente recebe aqui na terra e a gente precisa dar valor também. Que a nossa vida eterna ela é bem mais importante do que a vida de pobreza que alguns vivem aqui na terra.
Então, esse rico, ele tinha esse homem sentado na sua porta, e Jesus, contando a parábola, vai dizer para eles que, para os fariseus, que importava não era aquela vida que estava vivendo o rico, nem Lázaro, o pobre, mas a vida futura, a vida que eles iam desfrutar depois da morte. Talvez o rico e nem Lázaro estava pensando sobre a morte, mas nós devemos, irmãos, pensar mais na nossa morte do que na nossa vida. Provérbios vai dizer que uma casa com luto, às vezes é melhor você olhar, você ir ver o que está acontecendo, porque numa casa com luto as pessoas meditam sobre a vida. Mas numa casa onde só existe alegria, só dinheiro, dificilmente vai pensar sobre a vida. Você vai curtir, mas você não vai pensar sobre a vida. Então os fariseus, Jesus contando essa parábola, eles até zombavam do que Jesus estava falando, e Jesus chegou também a advertir os próprios discípulos. Jesus, ele conta nessa parábola para o discípulo que o que realmente interessava, o maior valor que eles teriam, não era alcançar aqui na terra os bens e riquezas, mas alcançar no futuro o destino seu fosse o céu, na eternidade. Então o céu é uma realidade, o inferno é outra realidade, que a igreja não pode esconder de ninguém. De ninguém. Eu, particularmente, já falei com meus familiares inteiros. Não posso chegar diante do Senhor e me dizer assim: Abraão, por que você não pregou para a sua família? Por que você não alertou eles? E meus irmãos, nós vamos comparecer todos diante do tribunal do Senhor Jesus. Os irmãos saibam disso. Nós todos vamos comparecer. E nós vamos prestar conta com ele. E nós não vamos ter nenhuma desculpa, tanto nós crentes como incrédulos, porque vai passar um filme, né? Como passasse um filme. Não vai ter como eu dizer: Senhor, não era eu, não era até aqui. Nós estamos vendo aqui você. Eu contei hoje para os adolescentes que muitas igrejas que estão aí superlotadas, eles dizem assim: nós estamos com 15 mil membros. Aí às vezes olha e diz: eu só vejo 1000. Eu só vejo 1000. Você imagina quando você acordar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, eu estava na igreja Batista Henrique Jorge, eu fui até presidente daquela igreja, preguei várias noites, levei muita gente a Jesus. Ele vai dizer: mas eu não vejo aqui, eu não estou lhe vendo, eu nunca vi você fazer isso. Meus irmãos, vai ser muito triste o diagnóstico final da vida de algumas pessoas. Por isso que rapidamente a igreja precisa acordar, o irmão precisa acordar sobre isso. Alertem as pessoas que vocês puderem, porque o final é muito difícil. O inferno não é um lugar nada agradável. Nós vamos já conhecer um pouco sobre ele aqui. Mas então, o que Jesus queria alertar os fariseus que estavam zombando é que a vida futura seria uma vida bem diferente que eles estavam vivendo naqueles dias. Então, o primeiro homem que a Bíblia trata nessa parábola era um homem que nós já falamos, era um homem muito rico. Falei no início, eu não tenho nada contra a riqueza, mas a Bíblia nos adverte que ela pode nos atrapalhar na caminhada cristã. Uma riqueza vivida de uma forma avarenta, mesquinha, desprovida de temor ao Senhor, causa grandes problemas e o resultado final não é nada bom. Não é nada bom. Isso aqui não é regra, mas geralmente as pessoas que têm grandes posses, dificilmente elas conseguem estar numa igreja adorando ao Senhor. Dificilmente elas conseguem ter uma vida cristã adorando ao Senhor. É muito difícil. Porque na verdade as coisas que eles têm que cuidar, a sua riqueza, são muitas. E o trabalho que eles têm lá fora já é muito grande. E não tem tempo às vezes de estar numa igreja. Geralmente existirá, irmão, uma pessoa muito rica, o apego a este mundo. Jesus nos adverte para que a gente não se conforme com esse mundo. Se nós não tivermos ideia de que nós não somos desse mundo, nós não somos desse mundo. E por que esse mundo puxa a gente tanto para ele? Por que nós conseguimos adotar modas muito parecidas com o mundo? Por que a nossa palavra, o nosso linguajar é muito parecido com o mundo? Por que o nosso comportamento lá fora é muito parecido com todos? Por que nós temos às vezes prazer quando alguém diz: ah, eu gosto muito dos batistas porque os batistas é muito parecido com todo mundo? Meu irmão, se pareça com Jesus, Jesus nunca deixou uma oportunidade de falar do reino. Nunca deixou. A missão de Jesus é estabelecer o reino dele aqui na terra. E ele veio para isso e ele fez. E a missão da igreja também é essa. Alerta a igreja, se levante, meu irmão. Pregue o Evangelho. Não pare de falar sobre Jesus. Dê testemunho com a sua vida. Faça da pregação do Evangelho um espetáculo que o mundo jamais fez.
É isso que nós temos que fazer. Esse homem rico, ele gozava de todos os prazeres que o dinheiro lhe proporcionava. Ele era aos seus próprios olhos, aos olhos dos outros, um homem muito feliz. O rico pensava apenas na sua riqueza em aproveitá-la. Talvez ele fosse até religioso, eu não tenho dúvida disso não. Como um bom judeu que ele era naquela época. Ele julgasse que por isso todos os seus problemas com Deus estivessem resolvidos. Geralmente quando a gente vai falar de Jesus com algumas pessoas, ela diz: eu sou religioso, eu nasci na religião do meu pai, eu vou morrer na religião do meu pai. Deus não vai fazer isso comigo, Ele não vai mandar para o inferno. Vou dar uma notícia para você: você vai porque você quer. Deus realmente não vai mandar ninguém para o inferno. Não é a ideia do Senhor mandar ninguém para o inferno. O segundo homem que nós vamos analisar nessa noite se chama Lázaro. Lázaro, esse homem, se assentava à porta desse homem muito rico. Ele era um mendigo. Além da pobreza extrema que esse homem tinha na sua vida, ele era portador de uma doença terrível, terrível. Os irmãos que já conviveram com alguém que tivesse esse problema, ou se os irmãos já tiveram, sabem que é complicado. O corpo dele estava coberto de feridas. Eu estou aqui com uma ferida na mão, me incomoda desde ontem. Desde ontem que me incomoda. Até às vezes o sabão, o perfume que bate aqui arde, isso incomoda muito. Você imagina um corpo lotado de chagas. Além de pobre, era muito doente. Você imagina que esse homem poderia realmente blasfemar contra o Senhor. Que vida é essa? Que vida é essa? Além de pobre, mendigo e ainda cheio de feridas. Jesus foi, como sempre, muito feliz na colocação, né? Muito feliz. Para que o rico pensasse nisso. Jesus em nenhum momento ele também quis mostrar a questão do céu para o mendigo, para o pobre, nada disso. Mas ele vai querer trazer mais tarde o entendimento que o que valia a pena seria o futuro, o que ia acontecer com os dois. Então esse homem da parábola era Lázaro. Ele se alimentava apenas com as sobras do rico. Duas vidas, uma vida com muita riqueza e uma outra vida vivida com muita pobreza. Só que a vida sempre, meus irmãos, nos apronta algumas coisas. Quando menos esperamos, a doença, a dificuldade financeira, as lutas, a morte chega. E quando ela chega, não escolhe feio, nem escolhe bonito, nem escolhe rico, nem escolhe pobre, nem escolhe Fortaleza, nem escolhe Ceará, nem escolhe Brasil e nem escolhe qual das confederações. Quando ela chega, ela não escolhe. A morte chegou e encontrou os dois, e o destino dos dois foram selados. Eu acho que hoje pela manhã o irmão contou uma experiência, não sei se foi do Vidal, que deixou de falar para alguém sobre Jesus e a pessoa morreu e ele ficou muito arrependido. Esse é um sentimento mesmo. Esse é um sentimento nosso. Esse tem que ser o nosso sentimento, irmão. Porque o que vai acontecer depois da morte é que vai ser muito doloroso para nós como crentes. Então esses dois homens encontraram a morte, chegou a eles, e qual foi o destino deles? Qual foi o destino deles? Olha o destino do rico. O rico morreu e foi para o Hades, lugar de sofrimento. A riqueza e o luxo não conseguiram impedir a morte do rico, nem lhe garantiram um lugar de felicidade após a morte física. Meu irmão, na hora que não chega o momento da morte, o seu dinheiro não consegue retardar nada disso. Chegou o momento da morte, você vai realmente se encontrar com ela. E você vai ter que passar esse momento depois e vai chegar na eternidade. Nós temos que nos preocupar com o nosso destino. Nós temos que nos preocupar com o destino da nossa família, com as pessoas que nós amamos, com aquelas pessoas que estão no mundo aí todo, seguindo um caminho totalmente diferente do que o Senhor escolheu. O inferno, ele não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Tanto que eu imagino que o inferno é um lugar muito apertado, pequeno. Por isso que lá vai haver pranto e ranger de dentes. Porque não é só a questão que lá um fogo, que há de enxofre, não. É porque eu creio que a gente fica assim, olha, na cacunda, né? Como fala aqui no cerrado do outro, aqui, enganchado, e vai ser pisando no pé, no joelho, na perna, e vai ser, ai, tira, sai de cima. Porque não tem espaço. Não tem espaço porque não foi feito para nenhum de vocês. Esse é o lugar que o rico foi.
E quando esse homem, meu irmão, ele chega naquele lugar chamado lugar de tormento, e o inferno, como eu falei agora para os irmãos, não foi feito nem para o homem, mas sim para o diabo e seus anjos. Ele olha para Lázaro e vê Lázaro no seio de Abraão, e aí é que vem todo o problema. Lá nós não vamos ter condição de ver não, mas na parábola Jesus quer explicar para os fariseus, é para que eles começassem a pensar como seria. Por que o rico foi para o inferno? Porque viveu uma vida longe de Deus, totalmente dissoluta, sem nenhum compromisso com Ele. Talvez ele imaginasse que a sua riqueza teria condições de comprar a sua salvação. Você nessa noite precisa examinar a sua vida e avaliar como você tem dado importância a Deus no seu modo de viver. Às vezes a palavra que a gente fala sobre a morte não é muito agradável, nem sobre o inferno também, mas é uma realidade que a gente tem que falar e nós não podemos fugir disso nunca. Lázaro, ou seja, Abraão, e o lugar que Lázaro estava era um lugar de felicidade. O lugar que Lázaro estava era um lugar tão bom que o rico pediu a Abraão que tivesse misericórdia da vida dele e deixasse que Lázaro, para amenizar a sua dor, apenas tocasse um pouco na sua língua e matasse um pouco do seu sofrimento. Até nisso o rico queria mandar. Já pensou? Até nisso, às vezes o poder do dinheiro faz isso, a pessoa é arrogante. Até isso ele queria fazer. Olha, manda que ele vá lá, coloca para mim para me acalmar um pouquinho aqui, porque aqui está ruim, a coisa está ruim. Manda ele vir aqui. Nem pensando no lugar que ele estava, ele pensou um pouco na vida de Lázaro, só pensou na vida dele. Então ele queria que Lázaro, aliás, justificasse o seu sofrimento, pedindo a Lázaro que aliviasse o seu sofrimento. A morte então chegou para aqueles dois homens. Agora os valores começam a ser invertidos. Começou a inverter. Eles chegaram agora depois da morte. E aí vocês vão perceber que a coisa se inverteu. Agora o homem rico estava num lugar de tormento, porque valorizou mais a riqueza do que uma vida de temor a Deus. Porque ele havia dedicado a sua lealdade às suas riquezas. Provavelmente um rico, até fosse religioso, tivesse dado esmola, feito orações de jejum, como era o costume dos judeus. Ele havia se apropriado dos bens pertencentes a Deus e havia deixado que um ser humano morresse da mais completa miséria quando podia tê-lo socorrido. Irmãos, e se eu falar que nós também fazemos coisas muito parecidas com esse cidadão aqui, nós fazemos também. Quantas pessoas estão caindo próximo de nós e nós passamos e nem damos atenção? Na internet uma vez eu vi uma imagem de uma pessoa morta e a pessoa namorando no banco e a pessoa morta lá do lado, coberta, e a pessoa nem pode se preocupar que ele estava lá do lado, prestando atenção. Há um verdadeiro egoísmo da nossa parte em relação a esse mundo aí. Quantas vezes o rico teve a oportunidade de ajudar Lázaro, nunca estendeu a mão para Lázaro, nem para perguntar quem era a família dele, nem para perguntar. Com a atitude de indiferença, o rico ele evidenciava que não deram ouvido às Escrituras, que recomendava dar a Deus em primeiro lugar e ser misericordioso com o próximo. Qual é o mandamento que Deus pede para nós observarmos, irmãos? Honra ao Senhor com tudo que tu tens, o seu entendimento, as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Será que o irmão faz isso? Será que nós fazemos isso, irmão? Nós precisamos mudar rapidamente e obedecer o mandamento do Senhor. Corremos o risco de chegar perante Ele e perguntar o que é que você tem feito, o que é que você fez por mim lá na terra. Essa semana, quarta-feira passada, agora aqui na igreja, eu falei de um filme que eu assisti, eu acho que muitos irmãos assistiram também, chamado Patch Adams, com Robin Williams. É um filme que fala exatamente sobre isso. É a profissão de médico, ele estava querendo estudar, ele teve um momento em que o seu pai se suicidou, ele não entendeu o suicídio do seu pai, e ele foi para o hospital de novo tentar conseguir uma ajuda em relação a isso, para ele entender. Conheceu algumas pessoas doentes mentais, e ele conseguiu fazer com que um se recuperasse a sua vida. E através daquele ato ele disse: não, eu preciso estudar para ajudar as pessoas, eu preciso aprender medicina para ajudar as pessoas. E ele sai do hospital e vai para a universidade estudar medicina.
Mas aí ele enfrenta grandes dificuldades lá, porque os médicos geralmente são pessoas altamente, acham que são semideuses, e ele vai combater exatamente isso. Quando se você não entra no consultório médico e o médico não consegue nem olhar para vocês, geralmente ele está de cabeça baixa perguntando: o que você está sentindo? E ele passa um remédio, uma medicação. As pessoas precisam de nós, irmãos, para que nós olhemos nos seus olhos. Nós não podemos mais estar só mandando folheto, e não olhando nos olhos dela e perguntando para ela: o que é que você está precisando? De quem é que você precisa? Aonde você mora? O que é que nós podemos fazer como cristão por você? Além de lhe pregar salvação, o que é que eu posso fazer por você? É isso que as pessoas estão precisando. Jesus não perdia uma oportunidade de falar para as pessoas de sentar lá num canto, alimentar, cuidar, zelar e falar do reino dele. Jesus não perdia essa oportunidade. Igreja, imite o Senhor. Igreja, olha as atitudes do Senhor. Não existe carteirinha, não existe bula, não existe nenhuma fórmula. Existe Jesus na nossa vida. É isso que existe. Lázaro, por sua vez, ele estava no céu. Por que Lázaro chegou no céu, meu irmão? Ele estava no céu não porque houvesse sido pobre e suportado a vida com doença, miséria, fome. Ele estava no céu porque havia suportado todas as coisas, aguardando a ajuda de Deus e alcançar aquilo que ele desejava. O Senhor o alcançou. Temos que viver a nossa vida com a perspectiva de uma eternidade com o nosso Deus, com riqueza, doença ou dificuldade. O nosso alvo é o céu que Deus tem preparado para nós. Dois destinos invertidos: Lázaro consolado e o rico atormentado. As coisas mudam, as coisas mudam, amigo. Dia a dia as coisas mudam. A sua condição de vida hoje, amanhã ela não pode ser a mesma. A vida nos prepara grandes coisas, terríveis às vezes, e nós devemos estar preparados para enfrentá-las na eternidade. Nós temos que viver aqui na terra numa perspectiva extraordinária de que nós vamos estar com o Senhor daqui a uns dias. É isso que a gente tem que viver. O que fazemos aqui, irmãos, ecoa na eternidade. O rico, ele não deu ouvido às Escrituras, não deu ouvido à palavra de Deus. Pregue a palavra. Não vai em moda evangélica, existe. Não existe isso, existe a palavra do Senhor para pregar. Fale do que está lá, porque você não vai errar. No momento que você acrescentar algo do que está lá, você vai errar. Não acrescente nada, pregue a palavra de Deus. Você vai ver a diferença que vai acontecer. Por não dar ouvido à Escritura do Senhor, nem à palavra de Deus, eventualmente o rico viu Lázaro na bem-aventurança do céu e quis receber algum conforto, mas um grande abismo tornava impossível que Lázaro chegasse até onde ele estava. Como era impossível mudar a situação, o rico pediu que Abraão mandasse Lázaro avisar os seus irmãos. O rico disse: vai lá, avisa meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar que eu estou. Quantos de nós temos preocupação de avisar as pessoas? Nós conhecemos isso, irmãos. Nós conhecemos o destino da vida das pessoas. E nós não estamos avisando. Nós estamos parados. O rico ficou preocupado com a sua família e disse: vá lá, mande ele avisar. Ele descobriu muito tarde que uma vida sem Deus levara para o lugar onde ele estava. A resposta de Abraão foi que eles tinham a Moisés, tinham os profetas, que são as pessoas que são surdas em relação às Escrituras e não entendem que são profetas, quem é Moisés, não vão nunca chegar ao céu. Como é que elas vão saber se eu, que conheço o caminho, não mostrar a elas o caminho que leva ao céu? Ontem nós cantamos uma música lá no HCA e eu fiquei preocupado. Eu disse: irmão, quanta responsabilidade cantar um hino desse. Aonde quer que tu me mandares, eu irei. Quantos de nós podemos cantar esse hino? Quantos de nós? Se nós não conseguimos falar nem para o nosso vizinho, nem para a nossa família, quantos de nós? Uma ressurreição, Jesus ressuscitou Lázaro, que é que o rico pedia, né?
Pois vai daqui. Ele disse: ora, mas vocês não estão ouvindo nem Moisés e os profetas, imagina se alguém ressuscitar para falar. Aconteceu que Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, e os fariseus nem acreditaram em Jesus. Não acreditaram nem a Marta, o irmão de Marta e Maria. Os fariseus não acreditavam na sua ressurreição. Encontra tudo o que precisa para saber sobre a vida eterna. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu em nosso lugar para nos reconciliar com Deus. E Ele está vivo, à direita do Pai, aguardando o momento certo de voltar ao mundo para realizar o juízo final e fazer nova todas as coisas. Meus irmãos, você quer ter qualidade de vida? Pense na sua vida eterna. Você quer ter momentos de felicidade para o irmão aqui na terra? Pense na vida eterna. Você quer amar sua família? Pense na vida eterna. Você quer amar os seus amigos? Pense na vida eterna. Não deixe que eles façam a escolha errada e eles acabem com a vida na eternidade no inferno, no Hades, assim como aconteceu com esse rico. A parábola que Jesus contou deixa claro que a oportunidade de você decidir, de você escolher, é enquanto você viver aqui nessa terra. Nós temos que tomar essa decisão, porque depois dela, meus irmãos, será muito tarde. É vivendo na terra que temos que aproveitar o chamado de Deus ao arrependimento e à fé. Se não pode perder tempo, nós não podemos perder tempo, pois o prazo para a decisão terminará e o que vier depois será definitivo. Então, irmão, não tenha preocupação em falar para as pessoas com medo ou com cuidado sobre o céu e o inferno, porque é uma realidade. É uma realidade. Depois da morte, não vai ter segunda oportunidade. Quando o rico quis uma segunda oportunidade, quis se arrepender, não tinha mais tempo. Para ele já não havia jeito, ele estava definitivamente no lugar de sofrimento. Ele havia deixado passar a oportunidade de arrependimento e de fé da escolha do verdadeiro amor, que é Deus. A passagem de João 6,47 diz que na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Isso foi o Senhor Jesus que falou. Não é igreja, não é pastor, não é ninguém que fala isso, irmãos. É o Senhor Jesus que falou lá no livro de João. Quem crê nele tem a vida eterna. É um lugar garantido. É um lugar garantido. Depois da morte não tem segunda oportunidade. Depois da morte não tem mais jeito. Nós precisamos avisar as pessoas. Nesse texto que nós lemos de João 6,47, nos confirma que arrependimento e fé elas andam bem coladinho neles. Hoje, irmãos, nessa noite o Senhor nos adverte como crentes a pregar o Evangelho, porque como crerão se não há quem pregue? Anunciar o Evangelho é a missão da igreja, é a missão do irmão. E a você, meu amigo, que nessa noite nos visita, você ainda tem a oportunidade de fazer essa escolha nessa noite. Nós vivemos uma vida escolhendo sempre. Nós temos escolha no momento que nós quisermos. E nessa noite é uma oportunidade de você escolher. Eu espero que você não escolha viver a eternidade como escolheu o rico, mas você escolha viver a eternidade como foi a vida de Lázaro para todos sempre. Que o seio de Abraão seja o seio que esteja aguardando você na eternidade. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos nos colocar diante de Deus. E vamos orar pelas pessoas que estão aqui conosco, que ainda não aceitaram